De frente com o baleiro. De Frente com o Baleiro, episódio 2. Nossa convidada mais que especial, doutora Ana Carolina de Azevedo. Ana nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Primavera, há 33 anos. Filha da Mayra e do Jurandir. Tive o prazer de conhecê-la no final da faculdade há mais ou menos 12 anos. E desde então a gente trabalha junto. Ana é uma das referências no Brasil hoje sobre movimento, sobre fisioterapia, sobre medicina chinesa, sobre RPG. É uma das profissionais mais bem avaliadas no Google e por diversos sites. E é um privilégio tê-la aqui no bate-papo de Frente com o Baleiro. Obrigado por ter vindo. Quero que você conte um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem um pouco da sua história, como foi a chegada em São Paulo. Por coincidência, eu sou do interior também, vim de Novo Horizonte para fazer faculdade. Conta um pouquinho da sua história. Vim para cá com a família, um pouco antes da faculdade, iniciei a faculdade, por sinal a mesma que a sua, gloriosa. Depois, logo no final da faculdade, já iniciei o estágio, fiz alguns outros estágios antes, e logo depois entrei na clínica, que já era você e todo o pessoal que tinha. E dali meio que fui sendo direcionada a minha carreira, muito por sua influência. O RPG foi uma das primeiras formações que eu tive. Depois disso o Pilates, que também ali nessa visão do nosso bate-papo de hoje de movimento. E agora mais recente a acupuntura, a medicina chinesa, que também é algo que faz meus olhos brilhar. É engraçado que a nossa formação é muito parecida. A gente se formou por coincidência em momentos diferentes, mas na mesma faculdade. A gente tem a mesma especialização de fisiologia do exercício, cursos de RPG, de Pilates. A gente mudou os caminhos depois que eu fui para a osteopatia e a Ana foi para a acupuntura, mas que também se conversam. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse bate-papo. Mas eu acho que isso era uma tendência de momento até, né? Eu acho que eram situações muito consagradas. Por exemplo, antigamente, há 10, 15 anos atrás... Antigamente é muito tempo, né? Não tão antigamente. No passado recente. No passado recente, não tão antigamente assim. Por exemplo, ninguém se discutia o RPG. O Philippe Souchat foi o inventor do método, um francês. Eu fiz a minha formação com ele. Ele trouxe ao Brasil esse conceito de que existia uma relação direta entre postura e dor e postura e problemas futuros. E o Souchat implantou isso muito forte para pacientes, para profissionais de saúde e para a equipe médica. E sim, todo mundo falou disso por muitos anos. Eu aposto que todo mundo aí já ouviu, corrija essa postura, melhor abaixa esse ombro, ative esse abdômen. Isso são conceitos que se usavam antigamente que hoje já não se usa. Mas a nossa formação é diferente. Eu fiz a formação clássica, que o Souchat trabalhava com cadeias de postura estática. Era você parado, corrigindo a postura. Conta um pouquinho da sua formação, que já era uma formação um pouco mais moderna e que abordava o RPG de uma forma diferente. Como é que foi? Eu me formei um pouco depois de você, com o professor Seman, que aí veio com esse RPG dinâmico, contemporâneo e trabalhando sim cadeias musculares, mas com um princípio de movimento através de estabilizações, de mobilizações associadas à postura. Então já veio tirando esse conceito do corpo estático, da postura estática que se tinha ou que se aplicava na maioria do tempo. E não foi só o professor Seman que criou isso, né? Teve muitas escolas que trouxeram isso. Se criou uma vez um método o RPG australiano, que trazia esse conceito de mobilidade junto com as cadeias de postura. Porque quando a gente fala de cadeia de postura, é uma coisa muito mais antiga do que o próprio RPG em si. Então, Busquet se trabalhava isso. Tinha uma bailarina na França que tinha conceitos de exercício baseados em cadeias de postura. Então, assim, a cadeia de postura me parece algo consagrado. Philippe Souchat organizou isso em algumas posturas e que os pacientes melhoraram muito e até hoje melhoram. Agora a pergunta é, como que hoje a gente fala que não existe relação direta entre postura e dor, se quando se faz o RPG, independente se é do método estático ou se é do método mais moderno, o paciente melhora? O que você acha? Existe um fortalecimento.
no método clássico, no contemporâneo, existe um fortalecimento, existe uma estabilização que de alguma forma vai ter um impacto na dor. Porém, para mim o grande diferencial é o tempo que ele vai levar e também a forma como ele vai se adaptar àquilo, porque saiu do RPG ali, tem um movimento, o dia a dia dele é movimento, e aí? Eu concordo contigo, eu acho que está muito mais relacionado a você sair de um padrão que você estava. Por exemplo, a pessoa quando procura o RPG, como que é o perfil no consultório? O paciente trabalha sentado, 12 horas por dia, não faz exercício e está com dor. Quando ele chega no RPG, independente se é o estático ou dinâmico, ele muda totalmente essa perspectiva. Ele vai trabalhar ou cadeias de postura, de uma forma mais estática, ou ele vai trabalhar de uma forma mais dinâmica, mas ele vai começar a mudar o padrão. Ele vai começar a ter uma melhora de mobilidade, ele vai estar mais alongado, ele vai ativar musculaturas. Então a situação de base dele melhora independente do que ele estivesse fazendo. Então, assim, não se questione, ou o método não acabou, porque todas as técnicas, ou o RPG estático, clássico ou dinâmico, ele promove o quê? Ele melhora a condição do paciente comparado ao que ele estava numa situação prévia. E aí o paciente melhora. E qual que é o grande diferencial disso? Hoje que a gente fala e já entra outras técnicas, entra o pilates, entra a acupuntura, entra exercício físico livre, melhorou o paciente na condição de base dele, a gente projeta ele para uma atividade física. E aí está a grande diferença, você não acha? Com certeza. É o movimento mais dinâmico, mais livre, já com uma condição álgica ou de base articular, muscular, melhorada. Você concorda comigo que a gente não pode falar que o paciente se livra das dores porque ele melhorou a postura? Talvez seja ao contrário, né? Talvez ele melhore a postura porque ele se livrou das dores através de uma melhora de movimento. Sim, a gente nunca tem que nunca dá pra saber quem veio primeiro. Eu costumo muito dizer que o RPG ele não é uma primeira técnica para alívio de dor somente. Ele vai resultar num alívio de dor porque ele vai trabalhar essa base que você mencionou. Mas o pós-tratamento, que aí é a grande transição, ou até mesmo durante, que é o movimento que ele não tinha antes. Olha que incrível. Esses dias eu estava estudando alguns conceitos, até que está se usando muito fora do Brasil. Eles estão definindo um novo conceito de postura, que é a melhor postura é a sua próxima postura. Te agrada esse conceito? Faz sentido. Eu gosto muito, porque parece, quando a gente estuda essa questão de evolução e tudo, parece que existe uma incompatibilidade. Vê se você concorda comigo. Seria uma incompatibilidade. Por milhões de anos, a gente não tinha cadeira. Por milhões de anos, a nossa exigência física era muito alta, porque a gente tinha que caçar, a gente tinha que lutar com os coleguinhas ali para sobreviver. A demanda era muito grande. Beleza, então a gente estava preparado para isso. Há pouco tempo, a gente não tem mais isso. Então a gente ficou o quê? Em cadeira. Nosso nível de movimento diminuiu absurdamente, ou seja, se criou uma incompatibilidade. Nosso corpo precisa de movimento, mas ele não tem. O que vai acontecer aí? A gente vai se adaptar. Então quando a gente se adapta, a gente fica muito parado e deixa de ter os movimentos em si. E aí se cria essa incompatibilidade. É um cenário que a gente observa pelo trabalho, né, que foi mudando ao longo de todo esse tempo, a disposição das pessoas em fazer o movimento, né, em ter mais condição para isso, né, que antes era tudo muito mais longe, não tinha tanta facilidade, então acabava tendo que se movimentar mais, e também a associação da dor ao medo do movimento. Porque mais movimento, menos dor, mais condição, um corpo melhor. A evolução disso é o que a gente observa hoje. Muita gente tem medo de se movimentar porque vai ter dor, que entra a parte da mobilidade, a parte do movimento. O nosso corpo ele se adapta tanto, que ele não quer se movimentar. E aí, como a gente está com dor e a gente já não tem movimento, o que a gente pensa? Se eu for me movimentar, pode ser que a minha dor piore. Mas é totalmente ao contrário disso. Os estudos hoje correlacionam o exercício físico com a melhora da sensibilização à dor, com a melhora da condição de movimento, com mais força. Quanto mais exercício a gente faz, menos
menos dor a gente tem. E mais a gente consegue voltar perto daquele modelo que a gente tinha, mais primitivo, vamos dizer assim, e mais a gente diminui essa incompatibilidade. Então é muito legal isso, né? Tipo, tá em movimento, quer dizer a gente tá saudável, vamos chamar assim. É a condição pro movimento, né? Que é o que a maioria das pessoas, quando a gente, voltando lá no começo, procuravam ou procuram hoje o RPG, que é a base ali, que pode ser essa transição, mas o movimento em si, o movimento livre é o principal. Você acha, uma pergunta polêmica agora, você acha que o RPG é viável hoje em dia ainda? Sim, porém não da forma totalmente clássica, porque ele volta naquilo, o estático não é mais o que a gente necessita. Pensando nesse conceito de movimento, a gente precisa da postura, das cadeias musculares, da ativação, mas a gente também precisa de dar a condição de movimento para o paciente. Eu concordo 100%, não teria nenhuma observação para fazer em cima disso. Eu acho que você pode optar, por exemplo, por começar pelo RPG. Às vezes a gente pega muito no consultório pacientes que vêm de pedido médico com o RPG. Isso não é ruim. Eu não vejo isso como algo ruim. Eu acho que como uma primeira estratégia de reorganização pode ser um caminho. Como pode ser um caminho, por exemplo, a osteopatia, como pode ser a quiropraxia, como pode ser a acupuntura. Tudo isso é um primeiro caminho que pode te preparar para depois você entrar numa condição de movimento melhor. E aí sim trabalhar exercício. Exercício pode ser dentro da físio, pode ser na academia, pode ser no pilates. Aí é o que você gostar mais e te fizer mais sentido. Mas eu acho que esse caminho é real. Eu acho que isso ainda existe. Eu acho que as pessoas podem buscar isso com tranquilidade. Só que o que eu queria deixar claro é sobre isso. Se libertar dessa questão de ter uma postura perfeita. Sim. Sabe, eu não posso andar com o ombro alto. Eu tenho que estar andando com a barriga contraída. Gente, isso é uma prisão. Como que alguém anda com a barriga contraída o tempo inteiro? É impossível. Tem pacientes que às vezes vêm com colete, cinta, para tentar corrigir uma postura. De verdade, isso não interessa. O que interessa é o quanto você tem de condição de movimento. Quanto você consegue se movimentar e quanto você consegue ser livre, e ativo e feliz. Gente, esse foi o nosso bate-papo com a doutora Ana Carolina. Obrigado por ter vindo. Um prazer sempre lhe ver.